Olá, meus seres! Eu espero que todos bem. Nossa continuidade em Bioquímica Celular na playlist Biologia Celular com compostos orgânicos. No encontro anterior falamos sobre vitaminas e agora carboidratos ou hidratos de carbono ou açúcares ou glicídios. Então essas substâncias são muito famosas em provas, Enem, vestibulares, concursos ou no seu dia a dia. Os açúcares estão disponíveis principalmente para a nossa alimentação e serem usadas como fonte de energia. Carboidratos quimicamente vão apresentar agrupamentos químicos, aldeídos ou cetonas. Então a gente vai ter essa lembrança química aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações, mande sua dúvida e a gente responde para você entender tudo sobre esse universo da biologia. Quase tudo ao seu redor manifesta essa coisa maravilhosa chamada de vida. Então deixe essa biologia tocar o seu coração, meu ser, e goste muito dessa disciplina porque ela é maravilhosa. Carboidratos. Vamos pensar em carbono. A gente vai pensar em carbono, hidratos, água, CH2O. E aqui a gente vai colocar um parênteses, não, a gente vai colocar um parênteses e vai colocar um Nzinho de navio. Se você colocar ali o Nzinho de navio, esse N é um número variável. Se você colocar 6 aqui, 6, e multiplica C6H12O6. C6H12O6, em alguma vez na sua vida de ensino no estudo, no ensino fundamental, você já ouviu falar em glicose. Então, glicose é açúcar. A glicose é o açúcar mais famoso no mundo estudantil. É a principal fonte de energia utilizada pelas células e é um carboidrato. A glicose é considerada uma aldose. Ela vai ter a fórmula química estrutural C6H12O6, assim como outros carboidratos, como a frutose, que também tem a fórmula molecular C6H12O6. Mas aí, nessa sua fórmula, pensando na molécula, na quantidade de carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente vai ter aqui isômeros lá da química, estruturas que têm a mesma fórmula molecular, mas eles têm funções diferentes. Então eles são isômeros de função. Vocês lembram de química? Senão aqui na prova de biologia é muito difícil. Só em aquelas avaliações como a UEM, que às vezes tem interdisciplinaridade muito forte ou intensa. Senão eu quero que você lembre que glicose, frutose, maltose, galactose são exemplos clássicos de açúcares. Os açúcares são usados como fontes de energia, as principais fontes energéticas celulares. Mas além de ser uma fonte de energia, também é uma reserva. Açúcares de reserva no mundo dos vegetais, como o amido, no mundo dos animais, como o glicogênio, são famosos para você lembrar. Também temos açúcares estruturais, que vão estar associados a formar, manter a forma e estrutura de uma célula. E alguns açúcares chamados de informacionais, que vão trazer informações, que servem para um reconhecimento, que participam dessa identidade de determinadas estruturas celulares. Então eu penso em diferentes funções para açúcares. Algumas avaliações falam que apenas são fontes de energia. Isso não é verdade. Diferentes funções para esses compostos, para essas substâncias químicas chamadas de açúcares. Polidroxialdeídos, polidroxicetonas ou a quebra deles vai gerar esses produtos aldeídos, cetona ou polidroxialdeído e polidroxicetona. Quimicamente falando, se uma prova for interdisciplinar, lá na química orgânica vocês acabam estudando esses compostos orgânicos com as suas partes estruturais, químicas e sua caracterização. Aqui na provinha de bio é você lembrar quem é mono, quem é di, quem é polissacarídeo, quem apresenta e as suas fontes talvez de determinadas funções biológicas. Se é um monossacarídeo, se é um polissacarídeo, se é estrutural, se é de reserva. Então
Então é isso. Na nossa biologia básica aqui, eu quero essa lembrança. Depois no avançado a gente vai pensar. Mas vamos para o basicão? Vamos pensar nessa caracterização básica. Os monossacarídeos são os menores açúcares. Mono significa e saccharan, açúcar. Oligo, pouco, saccharan, açúcar. Poli, vários, saccharan, açúcar. Os monossacarídeos são os menores açúcares. Então, eles são uma unidade, são um monômero. Vamos fazer assim, tipo um quadrado, bonitinho aqui. Esse é o monossacarídeo. Um disacarídeo é um tipo de oligosacarídeo. Então, você tem aqui duas unidades. Uma unidade mais outra unidade. Já um polissacarídeo, ele é grande. Se ele for um heteropolissacarídeo, ele é formado por unidades diferentes, ó. Um triângulo, um quadradinho, um círculo. Mas poli, vários, e eles estão unidos uns aos outros. Os homopolissacarídeos, eles são formados pela repetição de um mesmo monômero, ó. Então, todos quadradinhos. Então, pensa só na palavrinha monos, di, dois e poli, vários. Então, nessa orientação, você já vai separar basicamente os tipos ou a classificação de carboidratos em relação ao seu tamanho. Monos menores, oligo é um tipo famoso de oligosacarídeo ou disacarídeo e polissacarídeos, os maiores açúcares. Então, a gente tem essa identidade. Na estruturação química, aqui tem carbono, hidrogênio e oxigênio, mas podemos encontrar entre esses componentes outros. Podemos encontrar nitrogênio, por exemplo, num polissacarídeo chamado quitina, que é um polissacarídeo estrutural. Geralmente, os carboidratos são formados por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, mas podemos encontrar sim outros átomos, outros componentes químicos nessa estrutura desses componentes chamados de carboidratos. Foco na missão, voltando à ideia de tamanho. Mono, os menores açúcares. Então, essa fórmula geral, CH2, ó, põe um 3 aqui do ladinho. 3, C3H6O3. Então, você tem uma triose, um açúcar pequeno, os menores açúcares possíveis. Vamos escrever. Pega seu caderninho aí de biologia do SOST e vai fazendo a anotação. Triose. Aí você tem tetrose, tri de 3, tetra de 4. Pentose, pente 5. Agora nas pentoses eu quero fazer uma separação. Deixa eu mudar a cor do meu pincel, porque nós teremos aqui na pentose uma substância chamada ribose. E essa substância chamada ribose tem uma fórmula. A desoxirribose tem uma outra fórmula. E esses dois são meio famosos. Por exemplo, a ribose tem uma fórmula C5H10O5. Seguindo a formulação geral da nossa estrutura básica, colocar um 5, C5H10O5. Desoxirribose, tira um oxigênio da ribose, C5H10O4. Então, nós temos, por exemplo, a ribose como sendo um açúcar do ácido ribonucleico, ou seja, o RNA. O RNA é formado por nucleotídeos e ele é um ácido nucleico. O DNA contém a desoxirribose. Então você tem ácido ribonucleico, ou RNA, ou ARN em português, ácido desoxirribonucleico, ou ADN em português. Então nós teremos esses ácidos nucleicos. E para a formação eu vou usar essa pentose, que pode ser a ribose ou a desoxirribose. Destaca aí que esses açúcares são lembrados e são importantes.
hexoses. Hexa 6, hexose. Então você vai ter hexoses famosas. A glicose é a mais famosa de todas. Mas aí você tem a frutose, você tem a galactose. E você vai ter essa fórmula C6H12O6. Tá aqui, ó, 6 carbonos, C6H12O6, hexoses. A glicose, a frutose, a galactose são exemplos clássicos de hexoses. E as hexoses são os principais açúcares utilizados como fontes de energia pelas células. Principais fontes de energia. Você tem aqui uma heptose, heptose, um açúcar com 7 carbonos. Então, geralmente nós falamos assim, os monossacarídeos são os menores açúcares de 3 a 7 carbonos com a sua caracterização. Depois, nível avançado ou universitário, você vai ver as propriedades, características químicas, físicas, se é sólido, se não é, o ponto de fusão, blá, 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 um monte de blá, blá. Aqui eu preciso desse blá, blá por enquanto, nível básico de biologia, que você tenha a noção que esses são os monossacarídeos, ou os menores açúcares. Saccharan, açúcar, monos, Oligosacarídeo, oligo significa poucos. Os mais famosos são os disacarídeos. A ideia de você pegar um monossacarídeo mais outro monossacarídeo. Essa ligação entre eles é chamada de ligação glicosídica. E quando ocorre essa ligação glicosídica, nós temos uma síntese por desidratação, ou seja, você tem a liberação de moléculas de água. Para a formação da lactose, por exemplo, que é um açúcar sintetizado pelos mamíferos. Os mamíferos produzem lactose. Somente mamífero produz leite, e esse leite vai falar, professor, mas tem leite de coco. É um vegetal, e aí não tem lactose. Então a gente vai pensar nessa lactose como sintetizada por mamíferos. Você vai ter na lactose a junção da glicose mais a galactose. Então, algum vestiba vai falar para você que você pode digerir a lactose. Eu vou falar a verdade. A lactose é um disacarídeo e vai ser digerido pela enzima chamada lactase. E a lactase vai digerir e vai liberar glicose mais galactose. Você tem mais ou menos essa estruturação aqui, ó. C6H12O6 mais C6H12O6. Então, esse mais esse mais esse. Você tem os dois, eles são monossacarídeos. Ok. Se eu fizer a soma disso aqui, eu vou ter C6 mais C6, C12. Muito bem. H12 mais H12, H24. Isso aqui vai ser H22O11 mais molécula de água. Então você tem o disacarídeo com essa fórmula aqui, ó, C12H22O11. E é uma síntese por desidratação, então ocorreu liberação da molécula de água. Aí nós temos a produção dos disacarídeos. Então nós, mamíferos, temos enzimas, fizemos essa união de glicose mais galactose e formamos a lactose. Agora, sacarose, que está lá na cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar, uma planta, uma monocotiledônia, angiosperma. E as enzimas vão lá e vai ter essa união glicose mais frutose. Segue o mesmo padrão de cima, vai ter a fórmula C12H22O11 e vai liberar a molécula de água. E a maltose é formada por glicose mais glicose, encontrada, por exemplo, nos cereais. Então você tem aqui disacarídeos, que são um tipo de oligosacarídeos. E esses disacarídeos já são açúcares maiores. Então quando a gente toma um caldo de cana, por exemplo, a gente precisa da enzima sacarase para digerir a sacarose. A gente precisa da maltase para digerir a maltose. A gente precisa da lactase para digerir. Digerir é quebrar. Porque esses açúcares, mesmo sendo disacarídeo, a união de dois monos,
Eles não são absorvidos diretamente lá no nosso intestino. E aí eu preciso quebrar em unidades menores para fazer essa absorção. Ligação glicosídica entre dois mono para formar um disacarídeo. E os polissacarídeos, eles podem ser chamados de heteropolissacarídeos, héteros de diferente. Quando eles têm aqui, ó, unidades ou monômeros diferentes. Agora, os homopolissacarídeos, eles são chamados de homopoli porque eles têm o mesmo monômero. Eu posso chamar o amido, o glicogênio, eu posso chamar a celulose, a actina de polímeros. E esses polímeros, eles têm essas unidades ou monômeros repetidamente. Os polissacarídeos geralmente têm mais de 20 monômeros. Pode ter centenas, podem ter milhares. Nós temos heteropolissacarídeos famosos, como os peptoglicanos ou peptidioglicanos, que fazem parte da parede celular de bactérias, de cianobactérias. Nós temos glicosaminoglicanos. Você já ouviu falar em preenchimento labial com ácido hialurônico. O ácido hialurônico é um glicano. Glicano significa um polissacarídeo, um açúcar. E esse ácido hialurônico é um polissacarídeo ou um heteropolissacarídeo, muito comum no tecido conjuntivo. Ele vai preencher espaço, forma, volume, reter moléculas de água. Por isso que as pessoas fazem preenchimento com ácido hialurônico e tem aquela reabsorção do nosso organismo, vai metabolizar e trabalhar com essa substância, esse heteropolissacarídeo. Sem sombra de dúvida, as maiores cobranças são sobre os homopolissacarídeos. Então, quando você tem resíduos ou monômeros repetidos, como se fossem pecinhas de Lego. Você pegar pecinha quadrada, mais pecinha quadrada, mais pecinha quadrada. Agora, o heteropoli, peguei quadrado, triângulo e círculo e foi unindo as pecinhas de Lego. Me entendem? Os homopolissacarídeos de reserva, amido e glicogênio. Por exemplo, o amido é encontrado nos vegetais, o amido é encontrado nas algas e ele é um polissacarídeo, ou seja, uma estrutura, uma substância química formada pela reunião de várias moléculas de glicose. Na verdade, a glicose na sua posição alfa, alfa-glicose. Nós temos enzimas como alfamilases e aí a gente consegue digerir amido, digerir o glicogênio. O glicogênio é um polissacarídeo encontrado em fungos, ele é encontrado em bactérias, ele é encontrado em protozoários e ele é encontrado nos animais. Então, na nossa comparação direta, nós, animais, por exemplo, temos grande quantidade de glicogênio como reserva. Nós teremos no fígado, teremos nos músculos glicogênio, formado por inúmeros monômeros de alfa-glicose. O glicogênio é maior, o glicogênio é mais ramificado quando comparado ao amido e sintetizado por esses seres. Então a gente vai ter essa diferenciação nesses açúcares de reserva. Então, para suas avaliações, seja escolar, concurso público, Enem ou vestibulares, preocupação. Os vestibulares falam que a mandioca, a batata apresenta nas células amido como um polissacarídeo de reserva. Perfeito. O fígado, o músculo, origem animal, apresentam resíduos de glicogênio como açúcares de reserva. Perfeito. Então a gente tem isso. O que é uma reserva sócite? É uma estrutura, uma substância que está ali disponível e quando a gente precisa vai quebrando essa molécula e liberando glicose para fazer a utilização. Então lá, quando a gente fala em pâncreas, quando a gente fala em controle de glicose, sistema digestório, a gente vai juntar e lembrar. Então eu quero só no nosso bio básico aqui que você lembre que amido e glicogênio são polissacarídeos e polissacarídeos são exemplos de carboidratos. Carboidratos estruturais, que servem para construção, para dar forma, sustentação. A celulose é o carboidrato mais abundante do planeta Terra. A celulose é o carboidrato mais abundante. Está numa forma da beta da glicose
E essa forma beta da glicose, ligada a outra molécula de glicose, a outra vai formar a celulose. Celulose, encontrada na parede celular de algas, encontrada na parede celular dos vegetais. Nós extraímos e produzimos folhas de papel para a nossa escrita, por exemplo, entre outras funções. Então, a celulose é um polissacarídeo estrutural. Faz parte da parede celular, como a parede aqui do estúdio. Tem tijolos e estruturas. Nas células vegetais, fibras de celulose que dão suporte, sustentação e forma para essa célula vegetal. Nós, animais, os vertebrados, não produzem enzimas para digerir nem celulose nem quitina. Elas passam pelo sistema digestório sem serem digeridas. A quitina é encontrada, por exemplo, na parede celular dos fungos. A quitina, por exemplo, é encontrada no exoesqueleto de artrópodes. Então, esse exoesqueleto de animaizinhos chamados de artrópodes também apresentam a quitina. A quitina é um polissacarídeo formado por resíduos chamados de N-acetilglicosamina. Amém, eu adoro biologia. Lembra só que, além de carbono, hidrogênio e oxigênio, na quitina você encontra nitrogênio na sua estruturação química. Também nós não digerimos a quitina. Então, ao comer um funguinho, um champignon, ou comer crustáceos, por exemplo, que são artrópodes, tem no exoesqueleto a quitina, mas nós não digerimos esse carboidrato. Então já tem uma listinha de nomes no seu cérebro. Glicose, monossacarídeo. Ribose, desoxirribose, monossacarídeo. A glicose é uma hexose e ribose e desoxirribose são pentoses. Lactose, sacarose e maltose são disacarídeos, tipos de oligosacarídeos. Amido, glicogênio, celulose e quitina são exemplos clássicos de polissacarídeos. Nome estranho como peptoglicanos ou peptidioglicanos, heteropolissacarídeos da parede celular de procariotos, principalmente bactérias. Celulose, parede celular de plantas, de algas. Quitina, parede celular de fungos. Então esse foi o nosso biobásico, bioquímica celular, mas carboidratos. Espero que você tenha entendido. Deixe o seu like, muito importante, para motivar o nosso trabalho. Se inscreva no canal se você não é inscrito e ative as notificações que a próxima aula já vai estar disponível e você vai receber essa informação. No mais, sempre eu desejo bom estudo para todos vocês.